pessoal, mais um Pode Ser começando hoje tratando de um assunto muito especial. A gente vai falar muito sobre Padre Libério aqui no Pode Ser. Agradecer, é claro, os nossos patrocinadores, Ticas, Diviled, Biostratos, UC Pinturas, Mió do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. Sem eles, o podcast mais democrático de Divinópolis não seria possível. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e, é claro, a você que está nos acompanhando aí no canal no YouTube, pelas redes sociais. Eu recebo aqui o Padre Adelmo. O Padre Adelmo, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes e todas essas vezes envolvendo a história do Padre Libério. Padre, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer muito grande falar sobre o Padre Libério. É o tema central, né, desse podcast hoje. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: muita gente já considera Padre Libério um santo, né? São milhares de fiéis. Esse processo começou oficialmente em 2012. Eu queria entender assim, como ele está hoje. E entender também assim, ele já foi beatificado, canonizado, ele é um servo de Deus, venerável, tem várias nomenclaturas. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente isso e em que pé está essa situação. Hoje ele está com o título de venerável, né? Esse venerável, a declaração de venerabilidade dele foi 14 de março de 2024. A congregação, estudando as testemunhas, a história dele toda, ela entendeu que as virtudes dele, ele viveu as virtudes de forma heróica. E aí ele se transforma em venerável. Se hoje aparecesse uma pessoa dizendo que houve um milagre na família, entre os amigos, e atribuindo esse milagre a ele, o que essa pessoa poderia fazer para que a igreja soubesse disso, para que a igreja investigasse isso? Nós temos o site, né, do Padre Libério. Também em muitos lugares, inclusive na oração também dele, tem o meu e-mail, a pessoa pode comunicar comigo, não é? E aí, então, quando ela comunica, eu vou, então, receber o relato dela, se tiver documento eu recolho, cópias, pelo menos, né? Eu vou entender mais ou menos como que foi o caso. Depois, então, nós vamos passar para a junta médica, né? São 3 médicos que acompanham a causa. Então, se eles entenderem, né, que possa ser um milagre, né, porque a gente tem que ser uma pista, primeiramente, tem que ter uma pista. E aí, mediante essa pista, né, se eles entenderem que pode ser, né, um milagre, eles vão estudar mais a fundo o caso. É isso. A igreja investiga toda vez que chega um suposto milagre atribuído a ele, a igreja investiga. Alguns casos não tem necessidade de investigar. Por quê? É aquilo que a gente estava conversando. O milagre ele é exclusivo, imediato, permanente e préternatural. Muitas vezes ele não é exclusivo, pediu para outros santos, outras vezes demorou 6 meses para a pessoa se curar, né? E às vezes a doença volta, né? Então, se falhar nessas características, a gente, então, descarta o que ele vai ser registrado como graça alcançada. Esses seriam os critérios do chamado milagre perfeito. Esse aqui seria o milagre perfeito. E é o que nós estamos buscando e é o que o Vaticano também entende, né? Aceita, né? Hoje, a igreja não tem esse milagre perfeito ainda atribuído a ele. Não tem. Tem alguns casos que os médicos estão estudando ainda, né? Tem um caso que é muito promissor, a gente não pode dar muitos detalhes, né? Então, esse é muito promissor. Então, nós vamos ter umas reuniões agora, e aí para a gente olhar com os médicos, porque, na verdade, o que eles têm? Eles têm que ter um relatório, tem que ter uma cronologia do milagre, e também eles têm que fazer uma pesquisa muito ampla a respeito daquele caso, né? Se eles não acharem nada na literatura médica, eles vão ter que dizer onde que procuraram, como que foi, porque isso é uma preliminar. Aí eu mando, então, para o doutor Paulo Villotta, que é o postulador romano, e ele vai avaliar. Se acaso eles entenderem que tem uma chance de ser milagre, aí eles vêm para cá, instauram um tribunal,
né, um tribunal diocesano, e aí então eles estudam o milagre. Eles vão olhar as questões todas médicas, também o testemunho do miraculado, da mãe, do pai. Hoje dá para se dizer que a gente está mais perto disso do que há mais tempo atrás? Pode ser, né? Se esse realmente for, né, estiver, né, nessa linha, né, eu acho que a gente pode estar próximo, sim. Em 2016, eu até acompanhei, ainda como repórter, a exumação do corpo, né, do Padre Libério. Uhum. Naquela época disseram que haviam representantes do Vaticano, que foi, né, isso foi cercado tudo por um segredo, assim. Ninguém imaginava, ninguém esperava que fosse haver a exumação. Por que foi tão sigiloso, tudo mantido tão em segredo assim? Obviamente a igreja estava já articulando isso já há muito tempo. Há muito tempo, né? O sigilo é para não ter tumulto, né? E também é porque é sigiloso mesmo, é a necessidade do trabalho ser assim bem coberto, né? Não é uma coisa que você vai expor, né? Principalmente a abertura do túmulo, né? A abertura do túmulo você não pode filmar, isso não é um procedimento, né, que o Vaticano entende, né, que seja normal. Então a gente fez no maior sigilo, a pedido exatamente, né, do postulador em Roma. E um pedido que foi respeitado é que os restos voltassem para Leandro Ferreira, né? Ficassem lá, que foi um pedido dele, e isso aconteceu, né? Na verdade, não foi pedido dele, não. Na verdade, os restos mortais têm que voltar para lá. Porque o que acontece? Quando ele se torna servo de Deus, e aí então fechou todo o processo, né, dos estudos das testemunhas, da vida, ele não pode ficar no cemitério, o corpo dele não pode ficar lá. Então, a exumação é um dos trâmites que tem que acontecer, entendeu? E ele, como lá é a terra que ele escolheu ser sepultado, e lá também, então a devoção maior é lá, né? Todas as pessoas se encaminham para lá. E aí então ele foi tratado, os ossos dele, e foi colocado dentro de uma urna. Isso é normal, né? Nem não foi o pedido dele. Eu acho que o pedido dele, não sei se foi explícito ou não, era de ficar em Leandro Ferreira. Mas a gente também assim, não tem esse dado, né? Eu acho que até seria normal de se pensar assim, porque lá foi o maior paroquiado dele. Ele ficou muito tempo lá. Né? Quando a gente fala dessa possibilidade, né, dele se tornar um beato, dele ser canonizado, se isso acontece, o que muda para a diocese, para a igreja? Como essa mudança de nomenclatura muda a vida da igreja? Muda demais, muito mesmo, porque quando você tem ele, por exemplo, agora como venerável, a devoção ela tem que ser privada, não pode ter uma devoção pública, porque tudo aquilo que acontece em Leandro Ferreira é o povo que faz, a igreja acompanha só, ela segue. Então, se vai uma caminhada da fé, nós estamos lá, mas é o povo o povo que começou. A cavalgada da fé também foi o povo que começou. Então, a gente não promove a causa. Promove, sim, a gente faz todos os trâmites e tudo mais. Participa, né? Apoia. Isso. A beatificação, quando ela acontecer, os restos mortais dele vão ser tirados dali, vão ser colocados em outro lugar. E aí você pode fazer imagens dele, né? Imagens grandes, você pode ter novenas. Dentro do território da diocese, ele pode ser venerável, pode ter até a igreja dele, né? O Beato Padre Libério. Pode ter a igreja dele, se assim o bispo né, permitir. Então, isso que muda. Lá já em 2016, falava-se que esse processo de beatificação demorou para começar. Como é que a igreja lida com isso, né? Com essa afirmação de que a igreja demorou para poder ir atrás da beatificação dele? E se de fato a igreja considera que foi demorado, por que foi? Foram 32 anos, né? Então, depois da morte, que ele morreu em 80, né? E só em 2012 que o processo, né, foi aceito, e então ele se tornou servo de Deus.
32 anos. Então, ela é considerada uma causa antiga, né? 32 anos depois da morte. Mas o que acontece é que a igreja, a diocese de Divinópolis, ela não tinha nem estrutura, não tinha ninguém que conhecia como fazer o processo, não tinha ninguém para fazer isso. Então, é por isso que não começou, né? É porque as pessoas não sabiam como fazer, né? Porque é uma coisa nova, né? No Brasil, agora que tem muitas pessoas, né, sendo beatificadas, né? Mas assim, não era, uns anos atrás não era tanto assim, não. Nós tivemos um primeiro postulador, né? Depois o postulador não pôde continuar. Então, aí na beatificação do Padre Vitor, é que eu encontrei o Paulo Lombardo. Eu encontrei com ele lá, tinha ligado antes, aí ele aceitou, né, fazer o processo. Aí, com a ajuda dele, aí que desenvolveu, porque ele sabe. Já fez muitos processos, tem sei lá quantos casos no Brasil, né? Ele está até no Brasil hoje. Então, por causa disso, não tinha ninguém com competência para, né, tocar esse processo. Padre, uma pergunta que às vezes causa um pouco de aflição para os fiéis. Se não encontrarem esse milagre perfeito, que tanto se fala há tanto tempo, o que acontece com a causa do Padre Libério? O que acontece com essa possível... né, assim, saber que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer mesmo, porque não vai acontecer de não ter, porque tem e deve ter muitos milagres, porque a devoção é muito grande, né? É claro que se a gente não encontra, né, a causa fica estagnada, né? Então, ela fica estagnada, ela não termina, não acaba, não é cancelada, nada. A investigação nada. chega ao fim, não existe isso. Isso não existe. A gente deixa, né? Ela fica, né, vamos dizer assim, com um tempo ali de reserva, e aí então a gente vai estudando, vai vendo, né? E a hora que aparecer, né, esse milagre a gente estuda, mas eu acho que de não ter, isso não vai acontecer, não. Padre, eu sei que você não pode dar muitos detalhes, mas dentro do possível, o que o senhor pode falar sobre esse milagre perfeito que pode provocar, né, pode gerar a beatificação do Padre Libério? Eu não posso falar muita coisa, né? Eu não posso falar a cidade, nome, nada disso, né? Foi um problema médico, né? É um problema, né, do corpo, né? Mas é o máximo que eu posso falar, porque a gente não pode... Se é um homem, se é uma mulher, não, nada. Não. Porque, na verdade, se eu revelo alguma coisa, eu prejudico o processo, né? Eu prejudico o processo. E aí, eu estou prejudicando o processo, né? Então, eu não posso fazer isso, não é? Então, é por isso, porque tudo tem que ser sob sigilo, né? E a gente vai estudar e vai enviar para o Vaticano, né? E não vai comentar com ninguém, pelo menos, né? Até que venha uma confirmação. O que o senhor estava me dizendo agora há pouco é que já está num processo secundário, numa análise secundária disso, e que isso já é um bom caminho. Sim, porque agora o Dom Giovanni, ele nomeou uma junta médica, né? São 3 médicos. Esses 3 médicos que fazem esse estudo. Esses nomes dos médicos são mantidos em sigilo. Convém não comentar, né? Eu acho que é melhor. Mas todos são de Divinópolis. Que estão investigando isso. Estão investigando. Já é uma boa informação. Padre, eu queria que o senhor me explicasse um pouco, assim, eu vi que o senhor tem algumas anotações de fatos importantes envolvendo esse trabalho todo que o senhor está à frente já há tanto tempo. Tem momentos que são muito marcantes para a igreja envolvendo o padre. Como é que seria se a gente fosse elaborar uma linha do tempo da história dessa possível beatificação, como é que ela começa, como é que ela se desenvolveu? Ela começa com o pedido ao Vaticano, o nihil obsta, né? Nada, não tem obstáculo para o estudo da vida daquele homem, né? Daquele servo de padre, né? Então, primeiro nós vamos pedir. Pedimos e eles deram. Então, a partir do momento que a gente recebe essa carta, né? Nos dando liberdade de estudar, então aí começa de fato o processo.
E aí ele se torna servo de Deus. Quando você abre o processo, né, que é esse estudo, né, ele já se torna servo de Deus, né? A minha nomeação também teve que acontecer, eu tinha que ter um postulador no Brasil, né? Hoje eu sou vice-postulador, né? E depois tem a constituição do tribunal, por exemplo. Esse tribunal ele tinha que ser constituído porque é ele que recebe as testemunhas, ele que recebe os depoimentos. São abertas sessões, né? Você abre uma sessão, ouve a pessoa, depois você fecha a sessão, tem que assinar tudo, né? Tem um juramento. É exatamente o que eu queria perguntar. Existe um tribunal analisando os possíveis milagres e que já ouviu muita gente. O senhor falou mais de 40 pessoas, é isso? Não são milagres, são testemunhos. São pessoas que testemunham a vida dele, conheceram ele e sabem das coisas, de algumas coisas. Então, esse tribunal, ele não é para o milagre, ele é para os depoimentos. Ele é criado, né, para os depoimentos. Porque se conheça a história dele. Isso. Agora, os documentos, a gente tem muitos trechos de documentos, né, que eu fui recolhendo antes, né, sem ser oficialmente, para não se perder. Eu fui nas paróquias e fui olhando o que tinha dele, né, fiz cópias, né, e aí essa documentação toda, aí eu passei para o doutor Vilota. Aí o doutor Vilota, junto com os 48 testemunhos, né, ele, então, construiu o posício. O posício é o documento que você manda ao Vaticano para que ele seja declarado venerável. Então, é o posício. Esse posício, ele reúne o depoimento das testemunhas e também a vida dele, o estudo da vida dele. Bom, o senhor já está acompanhando a vida do Padre Libério há muitos anos. Uhum. O que mais te emociona nessa história dele? O que você olha e fala... aqui tem algo de diferente. Qual é, diante de todos os dados que o senhor tem, de todas as informações que o senhor tem, que às vezes a gente não pode ter acesso, mas o que mais te marca na história dele? Na verdade, eu fui para Leandro Ferreira em 2004, né? E eu fui, vamos dizer, nomeado primeiramente por Dom José Belvino em 2008, né? E uma coisa interessante é que ele me chamou e me perguntou se eu queria ser postulador da causa. Aí eu falei, não sei o que faço, postulador, então eu tenho que saber primeiro. Aí ele me pergunta, o senhor acha que o Padre Libério é santo? Eu falei, eu não acho, não, eu tenho certeza. Mediante o trabalho que eu já tinha de 4 anos lá em Leandro Ferreira, né? Uma das coisas interessantes é um caso, né, que é narrado nos livros, em que um homem chegou lá no chalezinho dele, em Leandro Ferreira, né? Ele ficava sentado na porta, né? E recebia as pessoas, benzia, né? E esse homem chegou e sentou. E ficou horas e horas e horas lá, conversando com o Padre Libério. Aí, eu não sei se a irmã do Padre Libério, a Maria, ou se foi uma outra pessoa, perguntou ele várias vezes o que ele queria, se ele queria marcar casamento, batizado. Aí, no final, ele falou assim... eu não quero nada, não. Eu só quero a boa presença do padre. Isso é santidade, né? Só queria ficar do lado dele. Só queria a presença dele. Ou seja, o Padre Libério não precisava fazer nada, né? Então, isso é marcante. A história dele está muito marcada pela simplicidade. O senhor se emociona ao falar disso? Sim, sim. Simplicidade, porque olha, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que ele nasceu em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte. Ele nasceu lá, depois ele foi para Mateus Leme, entendeu? E Mateus Leme tinha um primo dele que era padre lá. E aí eu acredito que de Lagoa Santa para Mateus Leme, eles foram a pé. O cavalo era caro, não é? Então, assim, é a máxima simplicidade e pobreza, né? E ele só conseguiu ir para o seminário porque o primo ficou de pagar, né, os estudos dele. No final não pagou, e aí também depois ele começou a pagar também, o Padre Libério, né? Então, é a simplicidade, humildade, simplicidade e paciência com as pessoas, né? Tinha muita paciência. Então, a marca dele é a humildade e a simplicidade, né? Se, por um acaso, a igreja falasse, olha, nós não temos fatos o suficiente para tratá-lo
como um santo. O povo já abraçou isso, né? Então, assim, como é que a igreja lida com isso, né? Porque para a população ele já é um santo, né? Fica como se esperasse uma documentação burocrática. Quem faz o santo é o povo, não é a igreja. A igreja reconhece. Mas ele já morre com fama de santidade. O Padre Libério morreu com fama de santidade. Então, na verdade, quem declara ele santo é o povo. Mas nós temos um rigor de processos que tem que ser passado, né? A igreja, ela nunca vai declarar, né, de maneira assodada qualquer beato e às vezes santo, nunca, porque não pode haver erro, né? Não pode chegar um dia e falar assim, beatificou, olhar, o milagre não era milagre. Isso não pode, né, acontecer. Por isso que ela é muito prudente, né? Então, ela vai devagar, né? Tem que ficar bem provado, de fato, né, que foi uma intercessão dele, que tem esses requisitos de milagre, né? Agora, pode até ser, por exemplo, no caso dele eu não acredito, não, mas pode até ser que a pessoa tenha, né, seja santa, o povo reconheça como santa, e às vezes não consegue chegar no final do processo, pode ser, né? Muito difícil, como o senhor disse. No Padre Libério é difícil. Eu queria tentar entender um pouco mais essa questão da demora que tanto se fala. Os fiéis, às vezes, ficam querendo uma resposta. Essa é uma resposta que a igreja não consegue dar, né? Assim, quando que vai acontecer a beatificação? Quando vai acontecer essa canonização? Já tem 10 anos que vieram aqui e exumaram o corpo. Isso não existe uma resposta para isso. Não, porque são muitas circunstâncias, né? São muitas coisas que têm que acontecer. Então, você não tem como você determinar um tempo. E até porque, quando essa causa, né, quando o documento, né, do milagre for para lá, ela entra numa fila. Ela não chega e é prontamente estudada. Ela entra numa fila porque é por ordem de chegada. Aí você tem que esperar chegar. Aí vai chegar nos cardeais, né, para o estudo lá na congregação. Então, assim, não tem como você prever. Nem tem como você prever a questão de gastos, por exemplo. Tem como você prever quanto você vai gastar, né? Não tem como você prever isso. Bom, tem muitas histórias que são atribuídas ao Padre Libério. Tem a história do chapéu na parede, né? Até queria que o senhor contasse ela. O que é mito? O que é verdade? O que a igreja já apurou sobre esses casos? Tem uma história também do formigueiro, que é muito famosa, que o pessoal conta. Mas fala primeiro dessa do chapéu. Na verdade, o que se conta é que quando ele chegava na reunião do clero, né, e ele chegava lá, então todos usavam chapéu. Então tinha sempre eu não sei nem como é que chama, né? O prego, né, que você colocava. Uma coisa, e ficava lá, às vezes de madeira, né? Então, quando ele chegava, não tinha. E aí ele colocava na parede. Isso conta-se que é assim. Isso, verdade ou mito? Não sabemos. Mas, assim, isso está na boca do povo. Qualquer pessoa que você for conversar sobre o Padre Libério, a primeira coisa que ela lembra é do chapéu colocado na parede, sem nada para segurar. Né? Ou seja, poderia até haver outros, o chapéu de outros padres lá, porque tinha o gancho para segurar, mas onde ele colocava não tinha gancho e era... Outro dia uma senhora me contou que ela era pequena e que era uma brincadeira. Ele colocava na parede, eles iam lá, derrubava, ele colocava de novo. É uma senhora que me contou, ela era pequena, então era quase que uma brincadeira, né? De colocá-lo na parede. Mas mito ou verdade, não sei. Não dá para saber. Tem também a história do formigueiro, né? Há uma história atribuída ao Padre Libério, de que ele ajudou um fazendeiro que sofria com um formigueiro na fazenda. Como é que foi isso? O que eles contam é que ele realmente tinha problema com formiga lá. Mas aí, e o Padre Libério foi lá benzer. Mas aí a pergunta do Padre Libério é, para onde que elas vão? Né? Elas têm que ter um lugar para elas. Não vai matar as formigas. Da mesma forma, o caso de cobras também. Então, assim, e esse fazendeiro, ele benzeu mais tarde, né? E depois, à noite, o fazendeiro, muito curioso, foi lá olhar. E aí ele viu um risco preto, elas indo para o lugar onde o Padre Libério tinha falado, né, que elas poderiam ir, segundo o que o fazendeiro disse. Então, elas foram todas para esse lugar.
E as cobras também. Conta-se uma história em que as cobras também foram para um determinado lugar, porque ele falou assim, elas têm que ter um lugar para elas. Então, assim... Isso entra como causos populares, isso não entraria como uma investigação da igreja? Não, não tem como você investigar isso, né? É quase que um folclore, né? Esses casos, né? Mas, assim, isso reforça, né, a ideia de que ele é realmente santo, que ele tinha, né, alguma coisa nele de santidade, né? Que esse domínio sobre os animais, né? E então, né, pode até ser que seja mesmo isso que aconteceu, né? É mais um sinal, né, da sua santidade. Dá para se dizer que está aí também um pouco do mistério da fé, de quem crê muito nele. Isso, o mistério da fé. Nós, apesar de que o milagre ele tem que ser provado ali, né? Mas ele é muito a fé mesmo, porque a pessoa vai pedir, né? Ela pede, né? Ela tem aquela certeza e que ele vai interferir naquele processo, né? Pessoas que nunca viram ele, né? E às vezes recebe graças, né? Essa questão, você está falando da questão das pessoas, dos fatos, né? Em Pará de Minas, teve um incêndio num posto de gasolina, eles estavam enchendo aqueles tambores que ficam debaixo, né? E pegou fogo. E aí eles contam que o padre Libério estava na casa dele, que eles chegaram gritando lá, que estava pegando fogo, ia explodir tudo. Aí ele falou só a direção que era. Então, dizem que ele benzeu e o fogo apagou, sendo que tem gasolina, o fogo não vai apagar, ele vai consumir toda a gasolina. Então, tem fotos dos bombeiros da época, né? Mas o que se conta é que foi através da bênção dele que esse incêndio terminou. Padre, deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, já volto para te fazer mais perguntas. Vamos falar então daqueles que ajudam a manter esse podcast tão democrático, trazendo informações. Você viu aí, né? Informação exclusiva essa, de que tem um milagre aí que pode mudar todo o jogo, né? Agradecer então a Ticas. Um cabelo bonito depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar, Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. A Ticas criou a linha Combinación, com máscara, umidificador, anti-umidade, shampoo, reparar as pontas e vários itens. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Linha Combinación de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. Diviled vai fazer aquela festa, quer surpreender? Então você precisa conhecer a Diviled. Transformamos o seu evento em um verdadeiro espetáculo, temos tudo o que você precisa em um só lugar. Boate completa, DJ, pista de LED, painel de LED, telão, iluminação, som profissional. Isso para casamento, para aniversário, eventos corporativos. Chama no WhatsApp 991995800. Siga também no Instagram, @Diviled. Diviled, sua festa do seu jeito, do mais alto nível. Deixa eu falar também da Biostratos. A linha Biuse da Biostratos é composta por vários produtos. Conta comigo aí, hein? Anti-encolhimento, reconstrutor, acidificante, super máscara acidificante, óleo Dream, modelador sublime, perfume capilar, shampoo a seco e muito mais. Linha Biuse da Biostratos. Use Biostratos e sinta a diferença. UC Pinturas, precisando de um serviço de pintor, a UC Pinturas é a empresa certa para você. O Anderson tem uma equipe pronta para poder te atender. É um profissional super qualificado, especialista em vários tipos de aplicações, cimento queimado, pedras naturais e muito mais. Chama lá também, 379-9949-4605. Deixa eu falar do Mió do Pão de Queijo. Pensou em pão de queijo, pensou no Mió do Pão de Queijo. O Mió do Pão de Queijo fica na Rua Bahia, quase esquina com Goiás. São mais de 20 sabores. O local está todo reformado para te atender. É um espaço mais amplo, moderno. E olha, funciona de segunda a sábado no centro de Divinópolis. Sabor Ouro Minas vai fazer aquela festa especial, vai fazer uma confraternização, está precisando dos salgados? Sabor Ouro Minas é a melhor opção, salgados tradicionais e a linha Prêmio, e também a opção do Cantinho Mineiro, que eu já pedi para o Rafael Moreira colocar aqui.
e até agora nada. Então vai lá, chama a gente no WhatsApp 37 999 39 50 53. O pessoal aí pode mandar o cantinho para nós aqui, porque o Rafael é enrolado. Qualicar. Não deixe o seu veículo desprotegido, faça agora a sua proteção veicular com a Qualicar. A Qualicar é de Divinópolis e é garantia de proteção de verdade, assistência 24 horas, com planos a partir de R$ 79,90. É muito barato, R$ 79,90 por mês. Avenida Paraná 511, no Catalão, o telefone é o 3731120555. A turma está faturando, viu? Vou te falar uma coisa. Padre, voltando para o nosso assunto, eu queria que você nos falasse o seguinte: o que a gente pode esperar agora para o futuro? A busca por esse milagre continua. Eu fico muito, para mim, como jornalista, como comunicador, eu fico assim, será que às vezes uma pessoa presenciou um milagre de fato, mas não está dando importância para aquilo? Porque é muita história, e é muita história que o povo comenta, mas será que essas histórias estão chegando na igreja? Essa é a minha dúvida. Tem tanta coisa atribuída a ele. Será que isso está chegando na igreja para que a igreja possa investigar? É uma dúvida nossa também, né? Por isso que a gente sempre está falando, insistindo com as pessoas, né? Para comunicar. Às vezes a pessoa tem a graça, acontece a graça, e às vezes ela não dá importância, mas assim, de qualquer forma, vem contar para nós, né? O meu e-mail é peadelmosergio@gmail.com. E o telefone da minha paróquia é 32 36 50 50 01. Então, você me acha nesses lugares. Conte a graça que você recebeu, não importa se é milagre, se não é. Quem vai dizer se é milagre, né, é a junta média, é o Vaticano que vai dizer. A obrigação do devoto é de apresentar a graça. Para a gente finalizar, padre, queria que o senhor falasse um pouco sobre as relíquias. O processo de exumação se deu também por causa das relíquias. O que é isso? Como é que funciona essa questão? Nós não temos relíquias, né, de primeiro grau dele, porque estão dentro da urna, né? São ossos, e a gente não tem. A gente tem um pedaço de pano, né? Quando a gente exumou, nós enrolamos o corpo dele, né, dos restos mortais, num pano, né? E esse pano é que ele se transforma, vamos dizer, numa quase relíquia. É uma lembrança, né, para a pessoa. Nós levamos esse pano para as irmãs do Carmelo e ela faz para nós. Então, eu vou lá, recolho, e assim, doentes, pessoas idosas, eu sempre dou essa quase relíquia para as pessoas. A questão dos objetos dele, uma coisa que talvez a gente poderia falar também, não sei o seu tempo. Claro. Mas o memorial, por exemplo, que tem que ser construído em Leandro Ferreira, eu tenho todas as roupas praticamente dele, eu tenho, né? Quando ele foi exumado, né, então eu recebi, né, estava com a Cúria, estava com a Diocese, uma mala cheia de roupas dele. Então as irmãs lavaram, né, com muito cuidado, e eu guardo lá em Pará de Minas. Então eu tenho uma arara lá e tem guarda-roupa também com as roupas dele. E tem objetos também, né, pessoais também. Tem uma cadeira de balanço dele, né, que eu mandei reformar. Tem um bule, né, tem um tríbulo velho. Isso é importante caso ele seja canonizado, é preciso ter isso para se criar esse memorial? Não é que é uma exigência, não, mas é necessário porque existia um velho museu em Leandro Ferreira, né? Só que ele foi deixado de lado e ele acabou se deteriorando, né? Então, todos os objetos foram passados para a paróquia de Leandro Ferreira. Então, alguns estão lá, mas muitos estão comigo. O memorial, ele vai ser construído. Nós estamos trabalhando o projeto dele, né? Que pode ser um projeto menor ou maior. Nós ainda não decidimos qual que é o projeto que vai ser feito. Mas aí, nesse memorial, nós vamos expor todos os objetos dele. Porque eles ficam guardados, ninguém venera, ninguém, né, pode ver ali os objetos. Então, é um plano nosso, né, da causa de realmente construir um memorial. Para finalizar, minha última pergunta quando
corpo do Padre Libério foi exumado, pouquíssimas pessoas estavam lá naquele momento. O senhor era um deles. O que o senhor viu, que o senhor pode contar? Como é que estava a urna? Tem algo que chamou a atenção do senhor? Eu não sei se foi impressão minha, mas quando abriu, eu vi que o rosto dele estava lá, marcado, né? As cinzas, né? E aí, quando abriu, eu só olhei, aí vi e depois desmanchou tudo, porque entrou ar, né? É uma coisa assim, não sei se é a gente que, com aquele desejo, aquela emoção de ver, né? Então, mas foi uma coisa bem assim, importante, impactante, né? E essas roupas que ficaram deles também, né? Essas coisas todas que, né, nós temos o travesseiro, né? Que ele morreu, né? Deitado nesse travesseiro com as flores todas secas, né? Também está guardado também com a gente. O travesseiro tem a marca da cabeça dele? O travesseiro tem a marca da cabeça dele, né? E tem umas rendas também que estavam lá também. Tem os pedaços do caixão, né? Porque nós não encontramos tantas coisas assim, não. Porque ele foi sepultado, né? 32 anos, né? Sepultado. E ele foi sepultado no chão, não havia nenhum tratamento, nem nada, não. Então, é uma emoção importante, sabe? Porque a gente que tem a devoção, né? Para certas pessoas não significa tanto. Mas como a devoção nossa, né? E eu aprendi a ser devoto dele quando eu fui para Leandro Ferreira. Né? Eu sou muito devoto dele e tem muitas coisas que ele fez para mim, né, que são muito extraordinárias. Então, a emoção foi muito grande. Ok, padre, muito obrigado pela sua presença com a gente. Por nada, Tiago. É sempre bom ouvir histórias do Padre Libério e saber como é que está isso. E eu espero do fundo do coração, quem sabe um dia chamar o senhor aqui para que a gente possa falar assim, olha, foi beatificado, o milagre perfeito aconteceu. Com certeza. Se depender de mim, isso vai acontecer muito rápido. É isso. Muito obrigado, então. Para você que está com a gente aí até agora, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto. Acho muito importante a gente falar sobre a história de Padre Libério. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.